Boa noite, meu nome é Flávia, eu sou aluna do curso de Teologia, né? Eu estou no 6º período, mas estou fazendo essa disciplina, né, de Ética Cristã. E nessa videoaula eu vou estar falando um pouco sobre ética cristã e moral cristã, e responsabilidade dos mais jovens no cuidado dos idosos. Nós sabemos, né, que desde muito pequenas, né, nós aprendemos que nós temos que respeitar os idosos, né, respeitar os mais velhos, né, e a gente vê ceder lugar nas filas, ceder lugar no banco dos ônibus, no transporte público, no metrô, não só os idosos, mas também as gestantes, né, mulheres com criança no colo, deficiente físico. Então esse comportamento ele faz parte da ética moral e cristã, ou seja, aquilo que compreendemos ser certo ou errado, ou aquilo que estamos fazendo bem ou mal, né? Então, lá na carta do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2, ele adverte os pastores com o cuidado com os idosos, né? Então, este que ele admoesta em amor, falando como se estivesse falando com o seu próprio pai. Mas o que vemos na sociedade de hoje, né, na sociedade moderna, para serem respeitados, foram impostos algumas coisas, como, por exemplo, placas em locais públicos, para assegurar esse direito dos idosos, né? E o desrespeito a essas normas, né, por parte dos jovens, né? A igreja ela tem um papel fundamental nesse comportamento ético, cristão e moral, né? Então a igreja ela faz parte disso. Então aconselhando como o apóstolo fez aos jovens, e sabemos que muito ainda o que fazer. A sociedade ela está muito desrespeitosa uns com os outros, né? A sociedade hoje ela prioriza as suas necessidades, né? As suas necessidades, ela prioriza o eu, né? Não se importando com o outro, com a necessidade do outro, mesmo sendo uma pessoa idosa, né? Uma pessoa já com avançar de idade, a prioridade é ela. O que é prioridade para ela naquele momento? O que vai se satisfazê-la naquele momento, né? Um artigo da Constituição Federal Brasileira, né, os artigos 229 e 230, o que fala? Ela estabelece que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os seus pais no processo de envelhecimento ou adoecimento. Então, os filhos, ele estabelece, né, uma regra para que os filhos venham cuidar dos seus pais, né? Mas os filhos, eles têm a importante responsabilidade de garantir que seus pais idosos sejam bem cuidados, principalmente durante esse processo, né? Durante essa fase da vida, onde o idoso tem uma carência maior de afetividade, uma carência maior de proximidade, uma carência que a sua família esteja perto, uma necessidade de falar, necessidade de expor, necessidade de compartilhar, necessidade de falar do seu passado, de coisas que aconteceram. Então é uma necessidade do idoso de estar compartilhando, né, com os mais jovens, falando das suas experiências, da sua vivência. E a Bíblia diz que os filhos devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família, quer dizer, honrando seus pais. A palavra de Deus fala que honra seu pai e sua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra, né? É um mandamento de promessa, honrar pai e mãe. E quando estamos honrando nosso pai e a nossa mãe, né, já chegando, né, como idosos, os nossos dias se prolongam. Quer dizer que nós vamos ter longevidade de vida quando honramos nossos pais,
quando honramos os idosos, nós vamos ter longevidade de vida. E a palavra de Deus fala, nos dias de hoje, né, com a agitação diária, né, com o dia a dia, pode se tornar algo desgastante, né, no sentido físico, né, emocional, né, de cuidar, de prestar assistência ali ao idoso, mas a Bíblia tem princípios que norteiam essa verdade. Como honrar os pais, que possamos ser perdoador, que vamos culminar, né, com a ética moral e cristã. Então, faz parte, nós como cristãos deveríamos ser referência, né, para filhos, né, de pais idosos, que possamos mostrar que eles são importantes, que eles fazem parte da sociedade, que eles têm uma história, que têm um contexto de vida e que contribui para o crescimento, né, do cidadão, né, contribui para o crescimento da sua família. Então, que os jovens, né, possam verdadeiramente ver o papel, né, o papel do idoso, que há um histórico de vida, faz parte do processo. Nascemos, desenvolvemos, né, e depois morreremos, né, fomos bebês, criança, fomos adolescentes, entramos na fase da juventude, nos tornamos adultos, maduros, então, e chegamos na parte dos idosos, já, né, como diz a palavra, às vezes cansado, fadigado, mas o Senhor é o que sustenta, o Senhor que é a força, e eles fazem parte desse contexto, dessa sociedade. Agradeço a oportunidade. Boa noite.